Olá, prezado internauta, com grande alegria estamos no nosso programa mensal. Professor, que instrumento é esse? Hoje eu convido você para participar de um programa muitíssimo especial. Primeiro porque fala de um instrumento que não é muito comum entre nós aqui no Brasil. Segundo, porque a pessoa que irá falar deste instrumento que ele toca tem muito gabarito e tem muito tempo que ele utiliza esse seu instrumento musical. Ele vai se apresentar e vai explicar muitas questões sobre esse instrumento. Vale a pena você conferir. É com você, meu amigo. Olá, meu nome é Bruno Inácio e eu sou alaudista. Dificilmente vocês devem ter visto um instrumento desse presencialmente, né? Ou mesmo em vídeo, porque o alaúde ainda é um instrumento muito raro. Então eu vim aqui hoje nesse canal falar um pouquinho sobre esse instrumento, bastante curioso, diferente, que tem uma história bastante interessante e que tem um repertório e sonoridades também muito interessantes. Bom, normalmente o primeiro contato que nós temos com um alaúde é visualmente. A gente costuma, principalmente para quem gosta mais de arte, a gente costuma ver bastante pinturas, né, do período renascentista e barroco, onde nós vemos o alaúde pintado muitas vezes na mão de anjos ou mesmo de santos, né? Então, se você pesquisar aí pinturas do período renascentista e barroco, você vai encontrar uma infinidade de artistas, de pinturas que retratam o alaúde em diversas situações. Esse instrumento aqui, o alaúde, ele tem uma família bastante grande, né? E tem diversos tamanhos, diversas afinações. Então eu vou falar um pouquinho sobre especificamente esse instrumento que eu tenho aqui, que é o arquialaúde, que é um dos alaúdes aí da família grande do alaúde, que é como se fosse o alaúde barroco da Itália, né? Caso vocês não saibam, o alaúde, a versão mais, digamos assim, mais famosa do alaúde, que é o alaúde renascentista, ela tem esse mesmo formato aqui, né? Que é um corpo, digamos assim, num formato de pera, né? Meia pera, aliás. O alaúde renascentista ele tem esse mesmo formato, com a diferença que ele é um pouco menor do que esse, e ele não tem esse braço comprido, que nem tem o arquialaúde, que eu já vou explicar por que ele tem esse braço comprido aqui. É um instrumento menor, né? Que ele tem o braço mais curtinho também, tem a parte aqui da ponta virada para trás. Então essa normalmente é a imagem que as pessoas têm de um alaúde renascentista, né? Ou melhor, de um alaúde, né? Mas essa versão aqui, que é a versão do século XVII, ela é um pouco menos conhecida, mas não menos interessante. Bom, resumindo aqui a história do alaúde, o alaúde é um instrumento de origem árabe que foi para a Europa lá na Idade Média, no contexto ali da Península Ibérica, naquela invasão dos árabes. Então é um instrumento que veio com os árabes, ele foi se misturando na cultura europeia e os europeus eles acabaram moldando, né, transformando o instrumento para o gosto europeu. Então, inicialmente, ele começou com um instrumento que tinha apenas 4 pares de corda, né? E depois foi aumentando. Mas o auge do alaúde, tanto do seu desenvolvimento técnico quanto do seu repertório, ele é a partir do século XVI, né? Do 1500, principalmente lá na Itália. Embora o alaúde também foi bastante cultivado tanto na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha, também na Espanha, só que na Espanha é o único lugar onde ele não era chamado de alaúde, ele era chamado de vihuela. E ele não tinha também o formato de pera, mas ele tinha o formato mais ou menos do nosso violão moderno, só que um pouco menor. Mas a afinação, o jeito de tocar era o mesmo do alaúde. Mas foi primeiro na Itália onde ele teve o seu auge, onde tiveram os maiores mestres de alaúde, né? E
E foi na Itália também que se deu essa evolução, que é para a gente chegar aqui nesse instrumento que eu tenho hoje, que é o arco-alaúde. Então o que aconteceu? O instrumento ele foi aumentando, ele foi ganhando mais cordas, né? E ele ganhou esse braço extensor aqui, ó, onde são presos aqui as cordas graves. Né? Então essa daqui é uma evolução do alaúde renascentista que foi do início do século XVII, que durou, né, do início do século XVII até o início do século XVIII na Itália. Foi muito usado esse instrumento. Algumas características desse instrumento aqui, quais são? Primeira coisa, quando você olha para esse instrumento, que chama mais atenção nele, ou que as pessoas costumam mais perguntar é: quantas cordas tem esse instrumento? Então, esse instrumento aqui ele tem bastante cordas. Se você for contar uma por uma, dá 21 cordas. No entanto, o alaúde nós tocamos mais ou menos como a nossa viola caipira brasileira, né? Ele é feito em cordas duplas, então algumas cordas você prende 2 cordas ao mesmo tempo, né? Com exceção da primeira, que ela é sozinha, né? Ela sempre foi sozinha, a primeira. E aí, os baixos, os bordões que são presos lá no braço extensor, eles também são tocados solos, eles não são duplos. Embora, na época, havia versões desse instrumento aqui com todas as cordas duplas, né? Não era muito comum, não era a versão mais comum, mas havia, né? Então, o instrumento, nós dizemos que ele tem 14 ordens, né? Nesse contexto aqui, cada dupla de cordas nós chamamos de uma ordem. Então é um instrumento que tem 14 ordens, ou seja, ele tem 21 cordas no total, mas como algumas cordas eu toco de 2 em 2, então na verdade eu toco 14 cordas, né? Outra curiosidade desse instrumento, como ele tem esses baixos aqui, né, esses bordões, que ficam presos aqui no braço extensor, e eles ficam um pouco para fora do braço, tá vendo? Ó? Aí, normalmente as pessoas têm uma curiosidade de saber, tá, mas como você prende, né? Como que você aperta aqui? Então, eu não aperto. Esse trecho aqui, essas cordas aqui, eu não aperto com a minha mão esquerda. Elas servem apenas como baixos aqui, ó. Como elas são afinadas em uma escala, né, que vai de Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, elas servem somente como um apoio harmônico, então eu não preciso apertar elas aqui, né? Outra curiosidade que se tem muito sobre esse instrumento aqui, a afinação dele, né? A afinação, por incrível que pareça, não é uma coisa tão esquisita quanto parece. Para você entender um pouco melhor, se você toca violão, pelo menos as 6 primeiras cordas do alaúde, que vai aqui da primeira até a 6ª corda, se você pensar assim, pensa que é como se fosse uma pestana na 3ª casa do violão, só que com a 3ª corda afinado meio tom abaixo. Dá exatamente a mesma coisa que o alaúde. Então ele é um instrumento afinado em sol, digamos assim, né? Então essa é uma das curiosidades, a afinação. Aí a partir da 6ª ordem em diante, vamos dizer que estaria mais ou menos igual ao violão, a partir da 7ª corda, desculpa, aí nós começamos esse processo de uma afinação mais ou menos em escala, né? Então, vamos lá, da primeira corda eu tenho Sol, Ré, Lá, 3ª, Fá, 4ª, Dó, 5ª ordem, Sol, 6ª ordem. Aí começa a modificar um pouco. Fá, 7ª ordem, Mi ou Mi bemol, 8ª ordem. Aí o primeiro bordão é Ré, o segundo bordão Dó, o terceiro bordão Si ou Si bemol, o quarto Lá, o quinto Sol e o 6º bordão Fá, ok? Os bordões, eles têm afinações intercambiáveis, então dependendo da música que você vai tocar, se você precisa de uma afinação diferente, você pode reafinar. Na verdade, todas as cordas. Era bastante comum você alterar a afinação, afinar uma ou 2 cordas meio tom abaixo ou acima para você poder ajustar alguma afinação. Então essas são algumas das características aqui do alaúde. Outra característica bastante peculiar desse instrumento
é a afinação, o temperamento móvel que o instrumento tem. Por quê? Porque, diferente do violão, os trastes aqui no alaúde, eles são feitos de tripa. Então, diferente do violão, que eles são fixos, o traste aqui ele é móvel, ó. Eu posso ajustar ele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Isso é bastante usado também para a gente temperar um instrumento, né? Se eu quero uma terça mais alta, uma terça mais baixa, existem diversas afinações históricas que a gente pode usar, como o mesotônico, né? Então, é uma peculiaridade desse instrumento aqui, né? Dependendo do repertório que eu vou tocar, se eu estou numa determinada tonalidade, fica melhor eu dar uma pequena ajustada no traste, porque naquela tonalidade vai soar mais afinado. Já é diferente do violão, que nós temos os trastes fixos, né? Então a gente acaba temperando aqui nas tarraxas, né? No violão tem aquela famosa diferença do dó maior, que fica afinado, quando você faz o mi maior, está desafinado. Então, no alaúde também acontece isso, só que a diferença é que a gente pode dar uma pequena ajustada aqui com os trastes mesmo, né? Então, o instrumento tem essa peculiaridade. Então, nós temos as cordas duplas, né? Acho que eu falei bastante já sobre o instrumento, mas nós temos as cordas, algumas simples, algumas duplas. Temos os trastes, que são feitos de madeira, né? Bom, a constituição física do instrumento, ela varia muito. A única coisa que é padrão é o tampo, que é sempre feito de abeto. As faixas aqui, ó, de trás, que elas são coladas uma a uma, elas variam em material. No caso desse instrumento aqui é um jacarandá. Isso daqui são cravelhas e não tarraxas. Diferença é como se fosse quem é violinista, né? Quem toca instrumento de corda de arco sabe que é uma cravelha. Então é a madeira pressionada na própria madeira, né? Tanto nesse primeiro cravelhame, que se chama, quanto neste segundo cravelhame do braço extensor. São cravelhas, né? Então, essas daqui são algumas curiosidades sobre esse instrumento aqui, o alaúde. Aí o que acontece? Para fechar, eu gostaria de falar só por que eu tenho um instrumento desse, sendo que ele é um instrumento do século 17 e 18. Esse instrumento, de fato, no finalzinho, na metade do século 18, mais ou menos, ele caiu em desuso. Saiu de moda, então as pessoas lá na Europa foram parando de tocar esse instrumento até que ele desapareceu por um tempo. Então por que eu toco esse instrumento agora? Porque ali mais ou menos na metade do século 20, apesar do instrumento ter desaparecido, as pessoas continuaram tocando o repertório desses instrumentos nos instrumentos modernos, então, no violão, a música de cravo continuou sendo tocada no piano e assim por diante. Então as pessoas começaram a ter essa curiosidade sobre como é que será que soaria esse repertório que a gente toca nos instrumentos originais. Então lá na Europa, no metade do século XX, começou essa busca, primeiro pela reconstrução dos instrumentos. Como sobraram muitos instrumentos originais inteiros da época, nos museus ou até mesmo em coleções privadas, os construtores de instrumentos começaram a estudar como é que se construía. Então, começou a se construir, né, a redesenvolver essa técnica de construir esses instrumentos antigos, e depois começou a busca incessante por como tocar, pelas fontes históricas que explicavam um pouco sobre a técnica, né? Então, aí é o que a gente chama do movimento da música antiga, que começou lá na Europa. Inclusive, um dos países mais fortes que teve esse movimento foi a Holanda. Então começou essa busca, então foi redescoberto o alaúde, o cravo, a flauta barroca, o oboé barroco, enfim, uma infinidade de instrumentos aí da época. Então, e ao mesmo tempo, desde ali dessa época até hoje, vamos dizer assim, o nível técnico dos músicos só aumenta, porque as fontes foram sendo cada vez mais descobertas e as pessoas vêm aderindo a essa prática, né, a querer tocar esses instrumentos, justamente pela sonoridade maravilhosa que tem esses instrumentos. Então é por isso que eu tenho esse instrumento, porque houve esse movimento da música antiga, de redescoberta, né, da música e dos instrumentos antigos. E aí isso começou a se difundir primeiro na Europa, até que começou a vir para outros lugares também e chegamos aqui no Brasil. Claro que ainda é um instrumento bastante raro aqui no Brasil,
Mas até que temos um número, considerando a raridade do instrumento, ainda temos um número, até que temos um número já razoável de pessoas hoje em 2023 que conhecem, que querem tocar ou que já estão tocando esse instrumento. Então, para finalizar, eu vou deixar um vídeo aqui com vocês de eu tocando uma música para esse instrumento aqui, que lembrando é um instrumento da família dos alaúdes, mas o nome real dele, por ele ter esse braço extensor aqui, é o arquialaúde. Mas é um alaúde, você pode chamar ele também de um alaúde, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer esse instrumento. Então fiquem aí com o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do alaúde. Um abraço! Muito obrigado por essa sua disponibilidade, né, pela sua aceitação ao convite. Você que não está inscrito aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, clica no joia e clica também no sino para receber as notificações. Compartilha esse conteúdo e tantos outros que nós temos aqui. E outra coisa, aproveita para ver na descrição 2 links que o Bruno Inácio está tocando o seu instrumento, o arquialaúde, mas também os outros conteúdos que nós temos sobre esse programa. Professor, que instrumento é esse? Com outros tipos de instrumentos, claro, com seus professores gabaritados. É isso aí, um grande abraço. Aguardo você para os nossos próximos conteúdos. Escola Musical, um novo jeito de estudar e aprender música.